Fala pessoal, beleza? Meu nome é Davidson Almeida, você está no meu canal e hoje eu quero falar sobre a música Evangelho de Fariseus, que é a música que viralizou aí do dia para noite, espalhou como fogo em pólvora aí nas redes sociais. Se você está no Brasil, você já recebeu essa música no WhatsApp, alguém mandou para você, você viu no Instagram e tal, e as pessoas estão falando muito bem dela, tá? Mas eu quero falar mal, vou falar bastante mal dela, tá? Mas calma, tem coisa por trás aí, você vai entender o que eu quero dizer se você acompanhar um pouco mais o vídeo. Primeiro eu quero pedir para você, se você gostar do que eu vou falar, se inscreve nesse canal, curte esse vídeo, deixa um comentário para mim gostando ou não, tá bom? E vamos lá falar desse tema. Evangelho de Fariseu é o nome da música da Aimee Rocha, que cantou no evento aí, nesse evento gospel que teve aí, né? Primeira coisa é que se você for lá nas redes sociais da Aimee, você vai ver que ela tem um perfil desigrejado. Primeira coisa que eu quero falar é sobre ela, tá? Ela tem um perfil desigrejado. O que é um desigrejado? É uma pessoa que não frequenta uma igreja, que não se membrou, não é membro de uma igreja. Então, ela não é membro de uma igreja. Primeiro ponto é esse, tá? Ela vai falar de igreja na música dela, mas ela própria não é membro de uma igreja, tá bom? Outra coisa aí é que eu sei que muita gente da direita gostou bastante dela, porque ela cantou com a bandeira do Brasil nas costas. Mas ela não utiliza o termo patriota em nenhum momento. Ela sempre utiliza o termo brasilidade. Ela diz que ela tem uma brasilidade muito forte. O que é isso? É basicamente dizer que você se identifica como um brasileiro, que você tem uma relação muito forte com o Brasil, que você gosta, que você ama, que você faz parte e tal. Mas por que não utilizar o termo patriota, por exemplo, que seria a mesma coisa? Ao que me parece, a ideia de não utilizar o termo patriota, viu, ô patriota, ô direitinha, ao que me parece, a ideia dela é não se parecer, não se aproximar do que nós conhecemos como direita, dos bolsonaristas, dos patriotas, dos conservadores, tá? Então ela utiliza já um termo que se afasta dos patriotas, da direita. Eu entendo que isso tem um motivo muito claro, porque se você vê um pouco mais, você vai perceber que ela é uma ambientalista, tá? Então ela deixa claro que ela é vegana, ela critica quem faz churrasco, ela fala sobre aquecimento global. Então, veja só, 3 coisas importantes para se ver a respeito dessa jovem. Ela é uma desigrejada, ela não frequenta, não está ligada a uma igreja, ela não se identifica, não se aproxima do que nós conhecemos como conservadores, direita ou patriotas, e ela é ambientalista, tá? Isso já deveria dizer muita coisa a respeito dela. Ah, mas você vai ficar criticando a menina, mas a música, não sei o quê, você tem que prestar atenção na letra, porque a mensagem e tal. Tudo bem, vamos então direto para a mensagem agora. A mensagem. Eu quero destacar aqui algumas coisas a respeito dessa mensagem dela, a respeito dessa letra dela. Primeiro ponto ela fala muito sobre fazemos, né? Fazemos um evangelho, fazemos não sei o quê, e nós esquecemos, não sei o quê e tal. Essa ideia de falar em nome da população, em nome de um grupo inteiro, é uma ideia muito utilizada pelos progressistas, né? Eles colocam todo mundo no balaio só. Então, quando um homem feminista, ele quer falar sobre os erros dele, aquilo que ele acredita ser errado, ele vai dizer, nossa, os homens héteros, os homens másculos, nós causamos esse machismo, né? Ou quando alguém quer falar sobre racismo, porque nós, brancos, nós somos os culpados e tal. Ele sempre coloca todo mundo num balaio só para dizer que todo mundo está no mesmo problema que ele entende que existe. Então, isso, na verdade, isso é muito utilizado, principalmente pelos militantes. Se você não se lembra, coloca no Google aí, lá na época em que o Lula ia ser preso, o Ariovaldo Ramos, que é um dos grandes nomes aí da teologia da missão integral, um pastor de esquerda, declaradamente comunista, ele foi lá na Assembleia e ele falou em nome dos evangélicos. Ele disse que os evangélicos do Brasil não concordavam com a prisão do presidente Lula e tal. Sim, ele falou no seu nome, ele disse que você não concordava que o Lula fosse preso. Eles fazem isso, eles têm a mania de fazer essas coisas. Eles estão sempre colocando todo mundo no balaio só. Esse é um ponto. E, como eu já falei, ela é uma desigrejada, e vai falar em nome da igreja, sendo desigrejada, já começa a mostrar, de fato, quem é aí a pessoa da música, né?
Quando nós vemos ela falando sobre eventos e negócios, fazemos eventos e fazemos negócios para nós mesmos e tal. Parece que ela não percebeu que ela está num evento gospel, fazendo um negócio gospel. Sim, é um evento gospel, é um evento musical para o público gospel. Ela está cantando sobre ela, e ela falando que fazemos negócio, como se todo cristão estivesse fazendo negócio, enquanto ela está fazendo. Porque se você não sabe, o prêmio para o primeiro classificado, o primeiro colocado, é um contrato de 5 anos com a gravadora Sony, ou seja, negócio. Então ela está cantando sobre coisa que ela está dizendo que está errado, enquanto ela faz o que é errado. Isso é bastante errado. Outro ponto é que ela vai falar contra os dízimos. Os dízimos valem mais que as pessoas e tal. Como se toda a igreja tratasse dinheiro como valendo mais que as pessoas, a salvação, o reino dos céus de verdade. É verdade que existem mesmo igrejas que fazem isso. Eu denuncio muito, eu falo muito contra essas igrejas. E muitos pastores, bons pastores, alertam, os crentes alertam os irmãos sobre essa questão. De que existem sim igrejas que prezam muito mais o lucro do que o dinheiro. Mas veja, eu aprendi há muitos anos atrás com um grande pastor de uma grande igreja que já foi muito acusada disso, mas ele dizia assim: dinheiro na igreja nunca pode ser uma prioridade, tem que ser apenas uma necessidade. Nós falamos de dinheiro porque precisa, mas não é a nossa prioridade, nunca pode ser. Esse pastor ensinou isso para mim e eu replico isso até hoje. Eu tenho cuidado na minha igreja, todos nós temos o cuidado de falar sobre isso. Olha, nós estamos falando de dinheiro porque precisa, tem que pagar as contas, mas não é a prioridade aqui. Não importa o quanto você vai ofertar, contanto que você faça com vontade, porque você quer fazer e não porque estamos pedindo que você faça. Então, existem muitas igrejas que são sadias, muito sadias nessa questão. Parece que ela esquece que ela está num evento que custou dinheiro, que tudo ali custou muito dinheiro. A viagem dela para lá custou dinheiro, ela fazer as músicas dela, o violão dela custou dinheiro, alguém custeou todas essas coisas. O evento todo custa muito caro, alguém está pagando. Então, ela está no evento que custa caro, que alguém está financiando, pode. Enquanto eu, na minha igreja, não posso financiar e não posso dizer aos irmãos que eles devem financiar. É uma hipocrisia muito grande. Outra coisa é que ela não entendeu o que é dízimo e oferta. Participar da obra de Deus com dízimos e ofertas é fazer parte da obra de Deus literalmente. Não é simplesmente você dar o dinheiro para que o pastor faça alguma coisa. Quando você contribui, você faz parte de tudo aquilo que vai ser sustentado por esse dinheiro. Isso é bíblico. Nós sustentamos a obra de Deus e nós temos parte no reino de Deus quando nós fazemos isso. Eu ensino isso na minha igreja. Muitos pastores sábios que conhecem isso, ensinam isso. E quando alguém não pode ofertar, não participa disso, está perdendo de participar da obra de Deus. Outra coisa que ela vai dizer, aí ela vai dizer que é o evangelho de fariseus, né? Mas veja, muita gente entende que quando Jesus criticava os fariseus, ele estava criticando os religiosos. E isto não é verdade, não é verdade. Jesus nunca criticou os religiosos, Jesus deixou uma religião bem fundamentada para que nós seguíssemos. Jesus criticava os hipócritas. Quando ele fala com os fariseus e os critica, ele está falando da hipocrisia deles. Vocês ensinam a fazer uma coisa que vocês próprios não fazem. Isso é hipocrisia. E isso é o que Jesus criticava. Então, quando ele criticava fariseus, ele criticava apenas nesse sentido. Existiam ótimos fariseus, como, por exemplo, o Nicodemos. Mas as pessoas não entenderam isso ainda. E ela não entendeu. Quando ela está falando de fariseus, ela está falando no sentido que Jesus está falando. Só que Jesus falava para os hipócritas. E nós percebemos aqui que ela está sendo bastante hipócrita com essa música. Inclusive, muitos que estão utilizando essa música para atacar a igreja estão sendo muito hipócritas, porque na sua grande maioria são pessoas que não têm compromisso com a igreja e estão utilizando para criticar a igreja. Outro ponto é que ela vai dizer sobre coisas que não são responsabilidade da igreja. Ela vai falar sobre as crianças que são abusadas lá na Ilha do Marajó, coisa que já foi denunciado há muito tempo pela Damares, por exemplo, e a Damares foi perseguida por denunciar isso, né? Mas ela vai colocar isso na conta da igreja. Quer dizer, se a igreja tivesse indo lá evangelizar, então isso não estaria acontecendo. Ora, a igreja evangeliza em vários lugares. Ainda assim, essas coisas acontecem em vários lugares. Porque isso não é uma questão apenas de evangelismo.
Isso é uma questão do poder público. Primeiro, é que ela esquece, ou ela não sabe, ou finge que não sabe, que existem sim muitos missionários lá e vão para lá. Não existem mais, porque pessoas como ela, por exemplo, desincentivam os crentes a contribuírem, porque são os dízimos e ofertas que mantêm esses missionários lá. E aí parece que ela esquece de tudo isso. E a outra coisa aqui, poder público é responsável por essas coisas. Veja, é um problema de segurança. A igreja não tem poder para mandar polícia, para mandar exército, para resolver certas situações. O poder público tem. Mas quando a igreja vai se envolver com política, pessoas como ela, por exemplo, e pessoas que estão utilizando a música dela, vão dizer que a igreja não deve se meter com política. Veja, ela utiliza a brasilidade ao invés de patriotismo, provavelmente, é o que me parece, para se afastar do bolsonarismo, da direita e do conservadorismo. Mas é o conservadorismo que combateu e combate essas coisas contra as crianças. É a direita que combate essas coisas contra as crianças. O Bolsonaro falou sobre isso, a ministra do Bolsonaro falou, denunciou essas coisas lá, mas ela se afasta disso, né? Então, se ela quisesse combater isso, por que não promover? Ou quem estava falando contra essas coisas? Quem estava fazendo de fato alguma coisa contra isso, né? Isso não faz o menor sentido. Outra coisa que ela vai dizer é sobre a Amazônia, né? Ela vai falar na música que a Amazônia queima, vai falar dos animais que estão queimando, né? E ela está fazendo uma crítica ali. Não é a queimada que está acontecendo mais agora no governo Lula, por exemplo, do que no governo Bolsonaro, queimadas ilegais que sempre aconteceram. Não, ela não está falando disso. Ela está falando puramente por ambientalismo, porque ela é uma militante ambiental, a pessoa que defende mais animais do que pessoas, a pessoa que promove que nós devemos parar de comer carne para comer mato. Isso não, é a militância ambiental, isso é progressismo, esquerdismo, simplesmente isso. Talvez por isso é que ela não se associe com a direita também, tá certo? Então, veja, quando nós pegamos todo esse escopo do que está na letra dela, nós percebemos que não faz sentido o que ela está cantando, que é muita hipocrisia ela falar de certos assuntos, e como ela tem falado de certos assuntos. Ela fala assim, na música, que nós estamos apodrecendo o corpo de Cristo. A ideia que ela passa ali na música é de que nós não estamos circulando o sangue, não estamos nos movimentando, não estamos fazendo a obra, e o corpo de Cristo, ele está com o sangue parado, e o sangue vai coagular e apodrecer, tá certo? Mas como eu falei, ela própria não faz parte de igreja nenhuma, então ela nem está no corpo de Cristo, mas está falando mal do corpo de Cristo, né? Corpo de Cristo é você ser batizado e você partir o pão e beber o cálice, é participar do corpo e do sangue de verdade. É exatamente isso. A igreja católica ensina isso. E a igreja evangélica ensina isso, ou deveria, se não está ensinando, deveria ensinar. Se você não participa do corpo e do sangue, você nem faz parte do corpo. Entende? E aí ela fala dessa forma. Veja, eu falei com uma pessoa em um grupo sobre isso, nós debatemos um pouco sobre esse assunto, e a pessoa disse, não, mas os apóstolos falaram sobre problemas na igreja. Sim, eles falaram. Uma das cartas que Paulo mais fala contra desvios doutrinários é a carta de 1 aos Coríntios, que inclusive é a carta que eu mais preguei até hoje. 1 aos Coríntios, que eu incentivo todos os pastores, leiam 1 aos Coríntios, preguem sobre ela. Tem muita coisa ali que tem que ser pregado para a igreja. Mas Paulo começa essa carta, e ao longo da carta ele vai tratar o povo da mesma forma. Povo santo, escolhido por Deus, chamados para ser santo. A igreja de Deus que está em Corinto, ele nunca vai dizer que o corpo está morto, ele nunca vai dizer que o corpo está podre, ele nunca vai dizer que os irmãos de Corinto, apesar de estarem vivendo muitas coisas erradas, nunca vai dizer que eles estão destruindo a obra de Deus. Nunca, tá certo? Existem de fato pessoas más que Paulo os acusa de estarem fazendo isso, mas não são aqueles que porventura estão vivendo coisas erradas. Esses Paulo vai corrigir e colocá-los no caminho certo, e não atacá-los dizendo que eles estão apodrecendo o corpo de Cristo. Seria muito melhor se ela vivesse o evangelho, para depois ela apontar os erros do evangelho, coisa que ela não está fazendo. Veja, o pastor Paulo Júnior, por exemplo, ele mete o pau sempre na igreja. Ele vive falando de coisas erradas que a igreja tem feito. Mas o pastor Paulo Júnior, ele vive o evangelho. Ele está sempre ali pregando, ele vive e prega uma palavra boa e sadia, verdadeira. Ele tem autoridade para isso, mas é muita hipocrisia de alguém que não congrega,
que não está vivendo de fato o evangelho, dizer que nós estamos apodrecendo o evangelho, é claro que não faz sentido, isso não está certo. Na minha igreja, nós vivemos um bom evangelho, nós vemos o evangelho correto, nós nos esforçamos. A minha igreja é uma boa igreja com pessoas santas que vivem o evangelho. Eu tenho certeza que muitas igrejas, a maioria delas, estão com certeza vivendo sim o evangelho genuíno. Não podemos colocar tudo isso num pacote só. Outra coisa que é importante você saber, isso sim é muito importante, é que um dos organizadores desse evento é o Marcos Freire. O Marcos Freire, ele é um dos jurados ali. É ele que foi lá e falou com ele, falou um pouco sobre as dificuldades que ele tem com a ONG dele. A ONG dele se chama Baluarte. A ONG Baluarte tem um trabalho de missões lá na África. Só que a ONG Baluarte, ela também tem o apoio da Igreja Verbo da Vida. A Igreja Verbo da Vida já foi considerada pela Igreja Presbiteriana como uma seita, porque a Igreja Verbo da Vida, ela é muito semelhante à Igreja Universal. Eles pregam a teologia da prosperidade, eles fazem um tal do comércio da fé. Sim, então veja só, o Marcos Freire, junto com o evento, estão promovendo a IME, que está falando contra o comércio da fé, certo? Pelo menos aparentemente é sobre isso que ela estaria falando, contra o comércio da fé. Só que ele tem uma ONG que tem parceria com a igreja que faz o comércio da fé. Veja, é justamente um sistema que se retroalimenta. Eles estão fazendo aquilo que eles estão dizendo para você não fazer. E qual é o intuito disso? Quem me passou todas essas informações, a maior parte dela pelo menos, foi o pastor Lucas. O pastor Lucas é um amigo meu e ele conhece muito sobre teologia da missão integral e sobre a teologia da libertação. Para você que não sabe, não entende, rapidamente, teologia da missão integral e teologia da libertação são teologias de esquerda. É marxismo dentro da igreja. Então, na teologia da libertação, comunistas se fingem de padre e estão dentro da igreja. Como, por exemplo, o Júlio Lancelotti, o padrão lá, velhão, que balançou a moeba numa videochamada para um jovem lá. E nós temos na teologia da missão integral pessoas como Caio Fábio, Ariovaldo Ramos, Ed Renekiewicz, que são grandes hereges que promovem o marxismo, o comunismo dentro da igreja. Eles não falam de reino dos céus, eles não falam de reino de Deus, eles falam apenas sobre obras sociais, eles falam apenas sobre fazer as coisas aqui na terra, apenas sobre promover a igualdade racial, a paz entre todos, promover a divisão de bens, promover o anticapitalismo, né, promover os movimentos de LGBT e promover feminismo. Eles fazem esse tipo de coisa. Inclusive, eles promovem até o aborto. São essas pessoas, esse grupo de pessoas, que vai se aproveitar de toda essa música e de todo esse sucesso que essa música está fazendo. No final, a ONG Baluarte, do Marco Freire, vai continuar recebendo financiamento. Inclusive, a ideia por trás é fazer com que muitas pessoas deixem de ser dizimistas e ofertantes para ajudar com uma ONG, por exemplo. A igreja Palavra de Vida vai continuar fazendo o comércio da fé. E as igrejinhas, boas igrejas, com bons cristãos, com as senhorinhas de cabelo branco, que são dizimistas e ofertantes, aquelas que estão na oração sempre, essas igrejas vão perder fiéis e dizimistas para essas igrejas que promovem a teologia da libertação, a teologia da missão integral, promove o progressismo. É sempre isso, é isso que está por trás dessas coisas. É um sistema maligno que se retroalimenta. Não passa no final de pura hipocrisia e pura militância de esquerda, tá certo? Eu espero que você tenha entendido tudo o que eu falei. Se você não entendeu, deixa um comentário para mim. Se entendeu, também deixa um comentário para mim. Curte esse vídeo se você achou importante o que eu falei. Manda para outra pessoa, manda para o grupo da igreja, tá certo? Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe sua vida.